E aí, tudo bem? Meu nome é Sérgio Graça, eu sou luthier, músico, professor de guitarra e violão. Começando mais um episódio do Luthier Responde, episódio número 11. Pergunta do Beto Neto Cordeiro. Vídeo massa, irmão. Valeu mesmo. Deus abençoe grandemente sua vida. Você também, Deus abençoe. Cara, pode me responder uma pergunta? Tenho uma Strato TG530 Tajima. Já levei em 2 luthiers e nenhum soube deixar os parafusos de regulagem de altura dos carrinhos sem machucar a mão. Nenhum soube deixar a ação mais baixa com os parafusos sem ficarem altos machucando a mão. Junto com essa pergunta do Beto, tem outra pergunta aqui do Maya Guitars. Ajuste do braço no tróculo. As cordas estão altas e os saddles no mais baixo possível. Como ajustar? Nesse caso, nos 2 casos, né? Tanto para você, Beto, que levou no luthier e ele não soube resolver, quanto do Maia, tudo tem a ver com a inclinação do braço. Então, se você abaixou os carrinhos no máximo e você não consegue mais abaixar as cordas e os parafusos dos saddles ficaram muito para cima, o que você tem que fazer? Você tem que mexer no ângulo do braço. Se o braço é parafusado, você consegue ajustar. Como você faz esse ajuste? Você vai ter que tirar o braço e colocar um calço, né? O pessoal chama de shim ou shimmer, né? Na verdade, colocar um calço no braço para que você aumente o ângulo do braço. Se você aumenta o ângulo do braço em relação ao corpo, naturalmente as cordas vão ficar mais baixas. Dependendo do calço que você coloca embaixo do braço do tróculo, você vai aumentar mais esse ângulo. Quando você aumenta mais esse ângulo, a corda vai ficar mais coladinha e, naturalmente, você vai ter que subir os saddles. Subindo os saddles, os parafusos já não vão ficar mais machucando a mão, né? Então, pegar aqui uma guitarrinha aqui, né? Quem conhece essa guitarra aqui, coloca nos comentários que guitarra que é essa aqui, hein? Essa aqui é antiga, hein? É um modelo assinatura de um guitarrista aí das antigas. Quero que vocês coloquem no comentário aí que guitarra que é essa aqui, tá? Então, aqui um exemplo, né? Ó. Digamos que eu aumento esse ângulo aqui, né, do braço. Quando eu fiz isso, a corda vai ficar coladinha aqui. Ficando colada a corda aqui, você vai ter que baixar os carrinhos. Em qualquer instrumento, né? Essa aqui é uma guitarra com Floyd, né? Então você abaixaria os pivôs. Numa Strato, você vai baixar carrinho por carrinho. Então é só aumentar esse ângulo. Tem gente que coloca lixa. Eu não gosto muito da lixa, porque eu gosto de colocar um material que realmente transmita o som. Então eu coloco madeira e eu pego uma madeira fininha, né, de 0,6 milímetros. Começo aqui com 0,6 milímetros, por exemplo, e vou baixando ela, lixando, fazendo uma rampa, que ela vai ficar aqui embaixo do tróculo, fazendo meio que um triângulo, né? Aí não vai ficar nenhum vão embaixo do braço, não vai perder sustém e fica um ajuste bem legal. Antes da próxima pergunta, eu queria te fazer um convite para você conhecer o meu curso de regulagem de guitarra, violão e contrabaixo. O curso Regule Seu Instrumento. O curso está bem legal, bem completo. A minha ideia é que você tenha uma independência para regular os seus próprios instrumentos ou que você se torne até um luthier profissional. E como que você vai se tornar um luthier profissional? Fazendo um curso base. Então esse é um curso de base, curso bem legal mesmo de base para quem quer começar na luthieria. Inclusive, eu tô com muitos alunos que já são luthiers profissionais, galera muito boa. Tem o grupo do WhatsApp, então tem vários luthiers que trabalham já com isso e acaba até respondendo quem tá começando. Eu tô sempre lá respondendo, mas às vezes eu vou ver as respostas dos outros luthiers que estão lá. São respostas super boas, super corretas. É claro que eu vou estar sempre ali para ajudar, sempre respondendo. Mas é muito legal que o pessoal se ajuda lá no WhatsApp. Então eu convido você, o curso está com mais de 90 aulas, mais de 16 horas de conteúdo, bem explicadinho, nada de enrolação, eu vou direto ao ponto. Igual vocês veem aqui nos meus vídeos, né? Eu não gosto de enrolar, eu já vou ensinando logo de cara. E se você tiver força de vontade, você aprende mesmo, que está bem detalhado. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tem o site explicando tudo certinho, tem um vídeo também onde eu explico com mais detalhes. Então eu convido para que você conheça esse curso, para que você se torne independente, faça suas próprias regulagens sem depender de ninguém. E também, se você quiser uma renda extra ou até ser luthier profissional, você vai ser capaz. Então venha fazer parte da nossa comunidade. Pergunta do Israel César Luthier. Como aplicar seladora sem que ela forme grumos imediatamente após você tentar aplicar? Primeira coisa, é legal que você use uma seladora de qualidade. Eu costumo usar Saerlak, a seladora Nitro da Saerlak. Só tem um modelo, que eu saiba, só tem um modelo, então não tem erro. Tem outras marcas, tem Farben, que é boa também, né? Tem outras marcas boas, né? Eu gosto da Saerlak. Você tem que, primeira coisa, diluir muito bem, diluir certo, do jeito que o fabricante estipula. Eu gosto, às vezes, quase que 50% de thinner.
qual thinner usar? O thinner que o fabricante vai estipular. Então tem o thinner correto da própria Saerlac para seladora. Então você vai lá procurar thinner para seladora nitro. Na latinha da seladora vai vir falando qual é o thinner que usa. Então a diluição que eu costumo usar é 50%. Tem até um vídeo, eu vou deixar no card, ensinando como fazer o acabamento com boneca, tudo mais. Eu pego um pano de algodão branco, coloco um algodãozinho por dentro dele, né? E eu vou passar em demãos bem finas. Você vai passar uma demão, esperar secar um pouquinho, já passar uma logo em seguida. Quando você perceber que você for passar a boneca e der uma agarradinha, tá na hora de parar. Aí você para, deixa secar, de repente de um dia pro outro. Aí você pode até dar uma lixadinha com uma lixa fina e reaplicar, né? Vai fazendo esse processo até ficar o acabamento homogêneo, lisinho, que você consiga até fazer um polimento, né? Dar uma lixada e fazer um polimento. Essa seladora que eu uso, ela não forma grumo logo que aplica. O importante é diluir. Se você não fizer a diluição certinha, ela fica muito grossa, aí ela vai dar uma grudada mesmo. Eu uso 50%, mas você pode seguir o que está recomendado na lata. Se eu não me engano, é 50% também que está recomendado na lata. Mas de cabeça aqui, eu sempre uso 50%, que para mim funciona. Ela fica bem diluída, eu tenho que dar mais demãos, mas não fica grudando uma demão na outra, entendeu? Próxima pergunta do Rod Rossignol. Não sei se é assim que fala, tá? Acho que é Rodrigo, né? Quais tingidores você usa e onde compra? Então, para falar a verdade, o tingidor que eu uso é bem baratinho. É aqueles tingidores tipo veladura. Eles têm uns tubinhos assim, tem várias marcas, tem Machado, tem Sisal, tem outras marcas, né? Então é um tingidor bem baratinho. Quando eu quero cores como embuia, mogno, cedro, marfim. Então quando eu quero essas cores, ou que eu consiga até misturar alguns tingidores para chegar na cor que eu quero, eles funcionam super bem. Eu uso tanto em nitro quanto em PU. Para mim funciona, tá? Tem tingidores melhores, mais caros, né? Da própria Saerlac. Às vezes tem que comprar um tubo grande de tingidor para usar só um pouquinho. Para mim, esse tipo de veladura resolve, não tem problema nenhum. Agora, se você quiser fazer o tipo de pintura que tem flamed, quilted, que você quer que alguns veios fiquem mais profundas a cor, né? Que nem você vê por aí guitarras Flamed Maple. Aí não é esse tipo de tingidor que você vai usar. Na verdade, no Brasil nem tem esse tipo de tingidor. Você vai ter que comprar fora, né? Ou na Steel Mac, ou na Amazon lá nos Estados Unidos, ou no eBay. Eles chamam de dye, né? Na verdade, são tingidores à base de MEK, que é M-E-K, tá? Dá uma procuradinha aí, você vai achar. No Brasil, eu já procurei para indicar pra galera, para meu uso próprio, eu não acho no Brasil. Como eu falei, você vai achar na Steel Mac, em sites americanos. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem esse tipo de tingidor que eu saiba. Se alguém souber, deixa no comentário aí embaixo. Próxima pergunta do Carlos Sound. Troquei as cordas do meu violão de nylon, só que segura a afinação. Eu acho que ele quis dizer não segura a afinação, tá? Será que o problema é nas tarraxas? Então, Carlos, violão de nylon demora para estabilizar a afinação. Mas, se você colocar as cordas corretamente, ou seja, não colocar muita corda na tarraxa, então às vezes você coloca a corda inteira enrolada na tarraxa, dá uns nós esquisitos, dá um monte de volta estranha, ou o jeito que você coloca também no cavalete, tudo isso vai fazer com que o violão fique desafinando muito e demore muito para estabilizar a afinação. Eu vou deixar no card um vídeo falando sobre como colocar na tarraxa. Eu dou um nozinho, mas é um nozinho bem simples e que funciona muito bem, ele serve de trava. Então nesse vídeo você vê como colocar na tarraxa. Para colocar na ponte, eu não tenho um vídeo na internet, preciso até fazer um. No curso, eu tenho um curso de regulagem de instrumentos, né? Eu ensino certinho como colocar do começo ao fim as cordas em violão de nylon, para que não fique desafinando. Mas em breve eu faço um para colocar aqui no YouTube também, um vídeo só falando como colocar cordas na ponte, e nas tarraxas já tem um vídeo, mas de repente eu faço um vídeo como colocar cordas em violão de nylon, tá bom? Agora, as tarraxas, elas também podem ter folga. Se elas forem tarraxas muito antigas, que tiver com muita folga, de repente é legal trocar. Uma dica importante, em qualquer instrumento de corda, qualquer um, você sempre termina a afinação apertando. Então, digamos que você está afinando a corda Mi e no afinador passou um pouquinho, né? Você passou um pouquinho. Qual que é a maneira mais intuitiva? É voltar a afinação até que pare no meio ali o afinador. Só que quando você está voltando, a tarraxa está fazendo um movimento de voltar e ela perde a pressão nas engrenagens dela. Então o ideal é que você sempre termine a afinação apertando. Nesse caso, você voltaria um pouquinho mais ainda e tenta fazer com que ela afine e pare apertando, tá?
Então esse é um segredo, sempre termina a afinação apertando, beleza? Próxima pergunta do To Play Music. To Play é o grande Felipe Luthier, né? Fala um pouco sobre a sua parceria com a Geiker e se você sabe se virá novidades dela por aí. Obrigado aí, Felipe, pela pergunta. Então, para quem não sabe, eu sou o embaixador da Geiker aqui no Brasil. Na verdade, assim, o que seria um embaixador? Eu não respondo por eles, né? Eu não sou funcionário deles. Eu sou só uma pessoa que eles escolheram para ajudar na divulgação da marca aqui no Brasil, mostrando os produtos. Aos poucos eles vão mandando os produtos para mim. Quando houve a conversa com eles, eles me ofereceram tarraxas. Só que tarraxas eu já mostrei bastante em outros vídeos, né? Falo bastante sobre as tarraxas da Geiker, que eu gosto. Eu acho um ótimo custo-benefício. Mas já que o meu público, a maioria é luthier, ou quem quer aprender luthieria, quem está começando na luthieria, eu resolvi pedir para eles ferramentas e uma coisa inusitada que é captador. Eu pedi um par de captador humbuckers para ele, bem legal, vem com desenho de uma águia ou coruja, né? Não sei bem o que é, vocês falam para mim o que vocês acharam, se é uma águia ou uma coruja. E pedi uma calandra de trastes para começar, né? Para fazer algum conteúdo com esses produtos diferentes que muita gente nem sabia que tinha da marca, tá? Quem tiver interesse em conhecer mais sobre a Geiker, eu vou deixar aqui embaixo o site oficial da Geiker. E se você comprar por esse link que eu deixei aqui na descrição, eles estão oferecendo 20% de desconto na compra de qualquer produto no site. Então é só você clicar no link que já entra no cupom. Comprando no site oficial, você tem esse desconto de 20%, só que o site não está na remessa conforme. Aí pode ser que você seja taxado ou também pode ser que não seja taxado, tá? Também tem a opção de comprar no AliExpress. Eu também vou deixar uma tabelinha aqui embaixo de vários produtos da AliExpress, inclusive vários produtos da Geiker. Por essa tabela, se você entrar no AliExpress, não tem um vendedor oficial da Geiker no AliExpress, mas tem uma loja muito grande que tudo que vende no site oficial também vende lá, então vocês têm essas duas opções, tá? Em relação a novidades da Geiker, eles estão lançando mais coisas de luthieria, mais ferramentas e vão mandar mais coisas pra gente fazer teste. Ainda não tem nada certo, mas assim que tiver novidades, eu vou falando pra vocês aqui. Abração, Felipe. Pergunta do ACS_Correia. Já teve contato com guitarra 6 e nova? Vale o preço alto? Então, já tive sim. Tem até alguns vídeos aqui no canal fazendo upgrades nessas guitarras da 6. Eu não posso falar nada pra você em relação a preço, mesmo porque eu não trabalho com venda. Os clientes trazem os instrumentos aqui e eu faço o trabalho em cima dos instrumentos. Em relação a preço, eu não sei te dizer. São guitarras boas, funcionam bem, vem com peças boas já. É que eu tenho bastante cliente que gosta de comprar instrumento novo e já gosta de fazer upgrade. Isso aí é normal e acaba que sendo esses vídeos que eu coloco no canal, né? Mas tem várias outras guitarras da 6 que entram aqui e eu não posto nada porque são só regulagem simples ou uma retífica de trastes. Se tem uma coisa para falar assim que eu não gosto tanto, é que os trastes que eles mandam são inox, mas são muito fininhos e até meio baixos. Eu gosto de traste um pouquinho maior, médio jumbo, né? Mas aí é gosto pessoal. Então se você não tem problema com o tamanho de traste, vai funcionar bem o instrumento para você. O que eu sugiro? Testa. Assim, me perdoem os lojistas que vendem online. Na minha opinião, instrumento você não compra sem testar. Instrumento é que nem uma roupa, né? Você pode comprar roupa online, mas às vezes ela vai chegar e você vai colocar no seu corpo e você não vai gostar. Então, instrumento, na minha opinião, você tem que colocar no colo, tocar de verdade mesmo. Quando você testa um instrumento que é pra você, que tá na sua pegada, que o braço é confortável, que é um instrumento legal, você vai ter uma experiência muito melhor. Então você vai comprar o instrumento com uma certeza de que você escolheu certo. É claro que todo instrumento, se você regular, ele vai ficar melhor. Mas na minha vida de músico, os instrumentos que eu tenho que eu mais gosto são os instrumentos que eu peguei, mesmo desregulado, com corda velha. Às vezes instrumentos usados que eu testei na loja e apaixonei logo de cara. Esses instrumentos eu tenho até hoje e são os melhores para mim até hoje. Porque depois que eu regulei, eles ficaram melhores ainda. É claro que se você pegar um instrumento todo desregulado e regular, ele vai ficar muito melhor. Às vezes ele era legal, só não estava bom porque não estava regulado. Acontece isso também. Agora, instrumento, você pode ver. É legal que você veja review, que você veja nos fóruns, mas testa. É o melhor conselho que eu posso dar para você. Pergunta do Paulo Ivo Pivo. Ó, rimou, hein?
O kit da ponte Les Paul já está instalado, Taniométrico Stop Bar. Não tenho gabarito para os furos das molduras. Como faço 4 furos de cada moldura dos capes numa Les Paul Art Top para que eles fiquem alinhados? Primeira coisa, as capinhas de uma Les Paul Art Top, elas também têm que ter a curva por baixo delas, tá? Então, se for já uma capinha com curva, beleza, vai funcionar bem. Se não for, você pode fazer a curva na capinha. Eu já ensinei a fazer isso em alguns vídeos aqui no YouTube, no Instagram também, né? Você protege o tampo da guitarra, coloca uma lixa em cima do tampo da guitarra e você põe a capinha ali em cima e você vai lixando até ela pegar o formato do corpo da guitarra, tá? Então, se ela for reta, não tenta forçar no parafuso, não. Faz esse abaulamento aí para que ela fique certinho igual o top da guitarra. Agora, como fazer a furação? Você coloca o captador na capinha, aí você vai alinhar os polos dos captadores com as cordas. Então o instrumento tem que estar com corda, tá? Coloca as cordas, prende nas capinhas os captadores e você vai alinhar cada polo do captador com cada corda, o mais alinhado possível. Depois que tiver alinhado, você pode até fazer uma marcação com fita crepe para não sair do lugar. Eu uso uma ferramenta que a gente chama de pulsão. Na verdade é uma ferramenta afiada, com a ponta como se fosse uma agulhinha, assim, né? Bem fininha. Aí ela entra por dentro de cada furo e eu dou um pré-furo, né? Forçando por dentro do furo, eu faço um furinho para a broca não correr lá dentro depois que eu for fazer um furo com a furadeira. Eu sugiro que você sempre faça essa marcação com uma ferramenta afiada, como se fosse uma punção que a gente chama, ou pode ser uma chave Phillips bem fininha. Então você dá uma forçadinha na pintura assim para que forme um furinho e quando você vier com a broca, ela não correr, tá? Então essa é a maneira mais correta, não precisa de gabarito para fazer isso. A própria capinha vai servir de gabarito. Pergunta do AS Goldard 72. Boa noite, meu camarada. Sou seu fã. Oh, valeu mesmo, hein? Tem um Takamine Folk aço. Ele trasteja somente na mesinha. O que posso fazer? É uma pergunta um pouquinho difícil, porque sem saber o que está acontecendo com o tensor, com os trastes, com o nut, com o rastilho, é meio complicado de te dizer. Se está trastejando a mesinha inteira, quando você toca na escala inteira, provavelmente o rastilho está baixo demais. Então, se o rastilho estiver muito baixo, pode ser que só a mesinha esteja trastejando. Talvez você tenha que colocar um calcinho por baixo do captador do Takamine. Cuidado que rastilho da Takamine não se mexe. É muito sensível. Você não pode baixar, lixar o rastilho da Takamine. A altura da Takamine, a gente mexe colocando calços embaixo do captador piezo. O Takamine já manda os calços, às vezes vem 3 calcinhos, 2 calços, que na verdade é um filetinho assim de plástico, né, que vai embaixo do captador. Então pode ser que tiraram esses calços debaixo do seu captador e ele tá baixo demais e às vezes tá trastejando a mesinha. Pode ser esse um motivo, não é certeza, tá? Então eu sugiro que você de repente leve no luthier para que ele faça isso. Tem que tomar muito cuidado para tirar o captador, para não estragar o captador da Takamine, porque não é barato também, né? Então, muitas vezes a pessoa vai tentar forçar, quebra ali o fiozinho que é sensível, né? Então, tem um jeito correto, você tira todas as cordas, enfia a mão por dentro, vai empurrando devagarzinho, puxando por cima e com a mão por dentro da boca do violão. É um processo, tem que saber fazer, se souber fazer não tem problema, mas se você não tiver experiência, eu sugiro que você leve no luthier de confiança. Se for corda solta, aí é a pestana, né? Então a pestana pode estar baixa demais, ali o slot da corda pode ser que esteja baixo demais, se for a corda solta. Agora, se o tensor estiver apertado demais, também pode trastejar e pode ser um conjunto de fatores, né? Então às vezes o tensor está muito apertado e o rastilho está muito baixo. Então, se você não tem experiência, eu sugiro que ou que você aprenda, né? Até sugiro que você conheça o meu curso, que é voltado para músico que quer aprender a regular os próprios instrumentos, ou até quem quer ser luthier. Então, eu sugiro que você conheça o curso para você ter essa independência, para você poder saber regular seu instrumento e identificar qual é o problema do seu instrumento. Agora, se você não tem experiência com regulagens, eu sugiro que você leve no luthier para ele avaliar melhor para você. Beleza? Próxima pergunta do Gabriel Costa 5070. Parabéns pelo trabalho impecável, Sérgio. Muito obrigado, viu, Gabriel? E muito obrigado pela disponibilidade em gravar vídeos tirando tantas dúvidas. Se puder me responder essa também, por favor. Tenho uma Strato Music Maker e coloquei tarraxas com trava Gotô. As hastes dessas tarraxas são do tipo Stage Red, que vão ficando mais baixas nas primeiras cordas. Nesse caso, devo remover o string tree das primeiras cordas? String tree, né? String tree. Meio complicado de falar isso, né? As gaivotinhas, né? Aqui abaixo, né? Vamos chamar de gaivotas, os rebaixadores de corda, né? Então ele tá perguntando se nesse caso das tarraxas, que é bem comum, né? Tarraxa com trava,
As mais graves, o poste é mais alto. Até quando for instalar, tem que ver isso, né? Tem gente que inverte e tal. Então, algumas tarraxas, os postes das cordas mais graves são mais altos e os das mais agudas, eles vão ficando menores à medida que vai indo pro headstock. Como que você sabe se você deve tirar ou não? Você tira e vê se o ângulo da corda, né? Então, digamos que isso aqui é a corda mizinha. Se ela tá saindo meio reto, assim, e não tá tendo nenhum ângulo em cima do nut, ela tá saindo meio reto em cima do nut, indo até a tarraxa, ela vai ficar com um som sem pegada, um som meio xoxo, às vezes uma vibração que parece um trastejamento. Então é só testando, né? Tem instrumentos que realmente, quando você tira a gaivota ali, quando você tira o rebaixador, ele ainda consegue um ângulo em cima do nut. Se tiver um ângulo em cima do nut, beleza, que nem essa guitarra aqui. O headstock tem um ângulo, né? Então não precisaria de rebaixador porque tem um ângulo aqui, certo? Então na Stratocaster, se não tiver esse ângulo em cima do nut aqui, ó, aí você vai ter que manter o rebaixador. Agora, se tiver um ângulo, você tirou a corda ali do rebaixador e tem um ângulo, você toca ela tá com um som legal, aí você pode tirar sem problema nenhum, até melhor porque vai desafinar menos o instrumento, né? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e se você tiver alguma dúvida sobre luthieria, deixe aqui embaixo sua pergunta que eu vou responder no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui, um abraço e até a próxima!